Dr. Kennedy, primeiramente, muito obrigada por nos receber, nos atender mais uma vez para tratar de um assunto tão importante, tão sério, que é em relação à questão da vacinação. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Doutor, primeiramente, qual é a importância desse mecanismo que é a vacinação para a saúde da população em geral? Então, existem duas maneiras de criar imunidade contra a infecção. Né? A tradicional é: eu pego o vírus A, crio o anticorpo A e passo a ficar imune contra esse vírus. Só que são centenas de vírus, né? E múltiplas bactérias. E a vacina faz com que eu evite ter que passar por infecção. E muitas infecções não geram imunidade. Meningite não gera imunidade. A pneumonia não gera imunidade, gera um desastre. Então, as vacinas, elas conseguiram, em laboratório, criar um anticorpo que você teria feito e te dar de presente esse anticorpo para que você não precise passar por infecção. Então, hoje, nossos pacientes, houve uma redução absurda de casos de meningite, de casos de pneumonia, difteria, tétano, sarampo, pólio, né? Poliomielite era um horror nos anos 40, 50, né? Então, a vacina te dá de presente uma defesa sem você precisar passar pela infecção. Quando nós falamos em vacina, muita gente ainda tem dúvida quanto à segurança das vacinas. Podemos dizer que a vacina é segura? Eu gosto de comparar. Se vacina fosse bicicleta, ela teria sido proibida. Se vacina fosse patinete, teria sido proibida. Né? Então, assim, o zelo que existe, o rigor que existe em relação às vacinas é extremamente elevado, extremamente elevado. E, então, assim, se existe um cuidado, um rigor, uma seriedade em relação a alguma coisa, é com vacinas. Tá? Sim, na história, se olharmos os últimos 50 anos, houveram pontualmente momentos de algumas falhas, alguns erros, sim, mas foram prontamente, rapidamente detectados e rapidamente vacinas, por exemplo, que investiram bilhões, foram imediatamente retiradas. Né? Então, justamente pelo zelo. Mas, novamente, se vacina fosse patinete, não existia no planeta Terra. Porque patinete pode causar trauma de crânio, fraturas. Não existiria. Não existiria. Então, há um zelo muito, muito grande. Doutora, em relação à baixa cobertura da vacinação, quando nós falamos aqui no Brasil, essa baixa cobertura da vacinação em algumas doenças, isso ameaça o avanço daquelas que já foram erradicadas? É incrível, né? O Brasil, até em torno de 10 anos atrás, ela recebia elogios do mundo inteiro. A cobertura vacinal do Brasil era uma das mais altas do mundo, né? Acima de 95%, 98% de cobertura vacinal. E uma cobertura vacinal alta, ela gera o que a gente chama de efeito rebanho. Então, se eu vacino 98% da população, 99%, esse 1, 2% que não foram vacinados ficam protegidos porque os outros não vão circular o vírus, não vão circular aquela bactéria. Né? No momento que começa a cair essa cobertura, começa a aumentar esse número de pessoas não vacinadas, aumenta e muito o risco de ter um start, ter um clique, de ter alguém que tem a infecção, pum, espalha para todos que não foram infectados. Né? Isso aconteceu alguns anos atrás, quando na mídia houve um surto repentino de sarampo em grande parte dos Estados Unidos, e foi assim, uou, da onde veio isso? Né? E aí foram rastreando e rastrearam para a Disney. Todos haviam estado no mesmo dia na Disney e foi uma pessoa, não me lembro qual origem, que estava infectada e transmitiu para essas crianças que não estavam vacinadas. Né? Então, a nível de saúde pública, é muito mais barato, é muito mais eficaz vacinar do que correr atrás
botar a criança na UTI, e crianças indo a óbito e ficando meses numa UTI em estado grave, ficando sequeladas. Então, assim, é de interesse da saúde pública, é interesse do cidadão fazer a prevenção dessas doenças graves. A população, geralmente é movida só por uma preocupação, como nós vemos agora, a Covid-19. Mas mesmo essa preocupação, a gente percebe que muita gente ainda não voltou a completar ainda esse esquema vacinal da Covid-19. Tanto crianças como adultos ainda têm essa resistência. Existe um fenômeno, acho que mundial, por um lado, a hesitação de vacinar, muitas vezes por desinformação, né? A mídia social, ela cumpre dois papéis, ela dá acesso a informações boas, mas dá muito acesso a informações sem fundamento, né? O governo federal tem o Programa Nacional de Imunizações do Brasil. Ela é muito respeitada mundialmente. Ela faz um papel que, assim, eu tenho imenso respeito. E entra o governo, sai governo, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, ela é blindada, ou seja, não entra político, são técnicos, pessoas extremamente sérias, que analisam muito cuidadosamente o cenário nacional, eles intervêm o mais rápido possível quando surgem surtos, como está tendo agora, surto de meningite em São Paulo, eles intervêm rapidamente, distribuem rapidamente vacinas para bloquear. Eles fazem um trabalho muito sério. E uma coisa interessante sobre a baixa cobertura é que o maior inimigo da vacina é o seu sucesso. Então, se a vacina elimina a doença, as gerações que vêm e nunca viram, falar, para que vacinar se não existe, se não tem? Não existe, não tem, justamente porque as gerações anteriores vacinaram. Então, a gente tem um enorme risco de entrar ladeira abaixo, num retrocesso, e voltar a viver o que nós vivemos 30, 40 anos atrás. Eu não tenho saudades dessa época, era muito cruel. Muitas crianças foram a óbito sem ter precisado se tivesse tido vacina. E essa média mundial que o Brasil se encontra entre os 10 piores do mundo, dá para reverter isso ainda, doutor? O senhor como especialista, como pesquisador, digamos assim, nessa área? O Programa Nacional de Imunizações, ela está bem ciente que isso, em algum momento, é uma bomba que vai explodir. E ela está correndo rápido para reverter esse cenário. Está fazendo vários programas, e atualmente com poliomielite, para justamente aumentar a proteção e diminuir a circulação desse vírus, né? O vírus da poliomielite, ela está sendo encontrada na água de esgoto de várias cidades do mundo inteiro. Está todo mundo em alerta, está todo mundo preocupado, né? Quer dizer, o vírus está aí. Antes ele não estava, agora ele está. Então é só achar alguém não vacinado ou parcialmente vacinado para começar o estrago, né? Então isso é uma coisa que realmente preocupa. A Organização Mundial de Saúde, ela tem uma lista que ela criou dos 10 maiores problemas do planeta. Aí entra a fome, saneamento, guerras, etc, etc. E uma delas foi dedicada só à baixa cobertura vacinal. Porque isso cria pandemias e aumenta a mortalidade, aumenta a morbidade. Então há uma enorme preocupação nesse sentido, a gente resgatar esse status de um país que leva a sério a proteção de seus filhos e da sua população. Nesse momento, qual é o principal desafio de levar esse alerta à população dessa importância da vacinação? Eu acho que com a pandemia é natural que houve muito medo, né? Medo de sair de casa, medo de expor, por exemplo, o filho a um lugar público, né? Realmente isso foi irreal, né? Havia muito medo nesse sentido. Agora, com uma fase leve da pandemia, as pessoas estão resgatando seu estilo de vida, resgatando as suas atividades. Uma das atividades é falar, opa, deixa eu ver se as vacinas do meu filho estão em dia, e colocar em dia, né? Não esperar um filho de famoso ter um quadro grave para dizer, opa, então eu tenho que vacinar.
todos nós devemos procurar nos proteger de doenças que são realmente muito, muito graves, né, e que são fáceis de proteger. Então, o Plano Nacional de Imunizações está bem empenhada em convidar todos os cidadãos a voltar a ter um status vacinal adequado. Doutor, nesse momento, quais doenças que preocupam esses profissionais? Todos. Todas as doenças? A cobertura vacinal está baixa para todas as doenças. Nós estamos, se o Brasil há 10 anos atrás era 95, 97, 98% de cobertura, hoje a cobertura vacinal está em torno de 60, 65, 70, é muito baixo isso. Então é como se eu dormisse, eu vou dormir de janela aberta, não tem ladrão mais mesmo, né? Tem, e vai entrar. E vai entrar em qualquer casa que deixe a janela aberta, né? Então, assim, o risco enorme de poliomielite, né? Nós estamos vendo esse mês no Paraná, que a gente acompanha mais de perto, foi um absurdo o aumento de meningite por meningococo e pneumonia por pneumococo, né? Então, assim, aumentou múltiplas vezes mais do que nos 2 anos passados, né? Então, nossa, é um sofrimento absurdo para as famílias, né? E assim, eu não desejo isso para ninguém. E hoje você tem como prevenir. Então, assim, é como você, eu prefiro comprar um carro que não tem cinto de segurança, que não tem ABS, que não tem airbag, bobagem, nunca bati. Vale a pena, porque o dia que bater vai fazer diferença, ele vai te proteger, né? Então, vale a pena ter essa preocupação e esse olhar da prevenção. Hoje a pediatria essencialmente é prevenção. Ok, doutor. Muito obrigada mais uma vez por essas informações que são tão importantes para a população, esses esclarecimentos. Obrigada. De nada, obrigado pelo convite. Foi um prazer.